A gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Paraíba mais uma reportagem falando sobre o uso do canabidiol no tratamento de pacientes que sofrem de epilepsia. A reportagem foi exibida no Fantástico e hoje é o Dia Nacional de Combate à Doença. A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. Para explicar melhor essa doença, o nosso convidado hoje é o médico neurologista Emerson Magno e você pode participar tirando dúvidas. Mande sua pergunta no telefone 2106-1930. Anote, 2106-1930. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. O que a gente já começa perguntando é que essa doença confunde muito. Ao primeiro sinal de uma convulsão, de um ataque epilético, já significa que a pessoa tem o problema? A crise epilética ou crise convulsiva, são termos diferentes, pode significar que a pessoa pode ser portadora de uma epilepsia. Mas o mais importante é uma avaliação médica para realmente saber se aquele sintoma que o paciente apresentou é uma crise epilética ou convulsiva e fazer uma investigação mais específica. Doutor, tem diferença de convulsão para epilepsia? Sim, a crise convulsiva seria um tipo específico de crise epilética em que há manifestações motoras, abalos musculares, abalos mioclônicos, seria um tipo específico de crise epilética. Então não significa exatamente que a pessoa sofre de epilepsia, que tem que se tratar, tomar remédio? Por definição, epilepsia seria quando o paciente ele possui mais do que uma crise convulsiva ou crise epilética. Então, após duas crises, pode-se dar o diagnóstico de epilepsia. A gente tem aqui uma arte que a gente separou justamente para os telespectadores entenderem melhor, doutor. Nesse caso aqui que a gente mostra, é como lidar com a pessoa que sofre de epilepsia. Tem que ter um acompanhamento, um tratamento específico. Nessa primeira tela aí, o que é que a gente observa? Isso seria posturas em relação a um paciente com crise convulsiva. No primeiro quadro, a gente vê que durante uma crise, seria interessante colocar uma almofada, algo macio na cabeça do paciente para evitar que haja um traumatismo craniano durante a crise. Tá? No segundo quadro, mostra que o paciente com crise convulsiva ele precisa respirar. Então, se tiver com gravata, com um colarinho apertado, deve ser removido para o pessoal respirar com mais tranquilidade. Botar deitado colocar na posição lateralmente para evitar que haja aspiração de saliva. Se possível, cronometrar o tempo da convulsão, isso é importante. Que diferença faz isso, doutor? Crises com duração superior a 5 minutos significa uma emergência médica. Então, após esse período, se o paciente continua com crise, chamar com urgência o médico ou levar para o hospital. Evitar colocar qualquer objeto na boca, meias, colocar mesmo a mão ou outro objeto que possa causar dano ao paciente. As pessoas tentam fazer isso exatamente com que intenção? Muitas vezes há um mito popular que devemos segurar a língua do paciente ou evitar que ela morda. Isso nunca deve ser feito. O paciente com epilepsia ou com crise, ele está inconsciente. Então ele pode causar o dano, inclusive, à pessoa que tenta ajudar. Se possível, identificar o paciente, muitas vezes o paciente já tem um diagnóstico prévio de epilepsia, então, se for o caso, contatar o médico que já o acompanha. Nunca segurar o paciente ou tentar segurar a mão, por exemplo, deixar o paciente desenvolver sua crise com segurança. Tá? Após o paciente acordar, ele vai passar por um período de confusão mental, chamado período pós-ictal, encaminhar para o médico ou o serviço de urgência o mais breve possível. Essas orientações, elas podem ser consultadas com um médico especialista. No caso, é a sua especialidade, o neurologista, que trata esse tipo de paciente, né, doutor? Isso, o neurologista. E aí, nesse caso, muita gente ainda tem dúvidas, acredita que é somente um caso pontual e não procura um médico e depois a situação já está bem mais séria? Como a crise epilética, ela pode se apresentar de formas diversas, então muitas vezes há uma dificuldade no diagnóstico. Então, se na suspeita de uma crise epilética ou epilepsia, encaminhar para o médico ou procurar um neurologista para fazer uma investigação mais detalhada. Para a gente entender melhor um pouco mais sobre essa doença, a gente tem uma outra arte aqui, no caso pontual novamente aqui da crise convulsiva, né? Qual é a orientação aqui, doutor? Então, após o diagnóstico da crise, colocar o paciente em posição lateral para evitar justamente que haja a aspiração da saliva, colocar um apoio macio abaixo da cabeça para evitar o trauma craniano, que o paciente também está tendo abalos musculares, aguardar o fim da crise e depois encaminhar para o serviço médico. Doutor, a gente vai falar sobre esse assunto com Valéria Assunção, exatamente para saber quais são os hospitais que oferecem assistência médica para pessoas que têm epilepsia. Valéria. Pois é, em Campina Grande, um dos centros médicos mais procurados para esse tipo de atendimento é justamente o Hospital de Emergência e Trauma. A repórter Laisa Grise traz as informações para a gente.
Aqui em Campina Grande, 4 hospitais oferecem atendimento às vítimas de epilepsia. São a Clínica Santa Clara, o Hospital Antônio Targino, o Hospital João 23 e aqui o Hospital de Trauma de Campina Grande, que é referência em crises epilépticas e crises convulsivas aqui para a cidade e também para os municípios vizinhos. De acordo com a direção, um neurologista clínico fica no local até às 6 horas da noite e 2 neurocirurgiões ficam de plantão diariamente. O paciente pode ser encaminhado por familiares ou através do SAMU. Chegando aqui, ele passa por uma avaliação clínica e, se estiver em crise, é encaminhado para a área vermelha e só então é medicado. Laísa Grise para o Bom Dia Paraíba. E a gente mostra agora onde tem atendimento para pacientes com epilepsia no sertão da Paraíba. Vamos ver então aqui na arte que a gente preparou para você de casa? Olha só, na cidade de Patos, o atendimento é prestado pela rede municipal através do Centro de Saúde Frei Damião, que fica no centro da cidade, a rede estadual através do Hospital Regional da cidade, também no centro da cidade de Patos. Tem outras informações para a gente acompanhar. Na cidade de Souza, na rede estadual, quem tem epilepsia pode buscar atendimento no Hospital Regional Deputado Manuel Gonçalves, que fica na rua José Facundo de Lira, sem número, o bairro é o Gato Preto. Essas são as informações para quem precisa de atendimento no sertão do estado. Agora, Larissa, você também tem informações aí na capital? É com você. Tenho sim, Valéria. A gente procurou a Secretaria de Saúde do município para saber como é feito o atendimento a pacientes epilépticos aqui em João Pessoa. Nós somos informados que na capital esse encaminhamento é feito exclusivamente pelas unidades de saúde da família, as centrais da cidade. Só diante do diagnóstico na unidade de saúde da família é que o tratamento é feito, ou seja, não há especificamente um local para tratar essa doença, mas o médico me adiantou aqui que há sim, né, doutor? No Hospital Santa Isabel é feito esse tratamento, esse acompanhamento? É isso mesmo, Larissa. Em alguns casos, a epilepsia refratária, ou seja, que não consegue responder à medicação, existe um serviço no Hospital Santa Isabel que trata esses casos mais complicados, serviço de cirurgia da epilepsia. E para quem mora na região do Brejo, veja onde pode buscar atendimento. O tratamento oferecido a pacientes com epilepsia em Guarabira é feito aqui na Policlínica do município, no Bairro Novo. 2 neurologistas realizam esses atendimentos, geralmente nos fins de semana. De 150 a 200 pessoas são acompanhadas por esses profissionais. E a farmácia básica do município disponibiliza até 4 medicamentos aos pacientes. Para melhorar esse atendimento, está sendo realizada uma capacitação pelo município a profissionais da atenção básica ainda este mês, durante 6 dias. Silvia Torres de Guarabira, para o Bom Dia Paraíba. E a gente pediu para os telespectadores enviarem perguntas para a gente vai responder a primeira aqui. Marcos Antônio, do bairro Glória 1 de Campina Grande, ele diz o seguinte, que tem epilepsia, doutor, toma 2 tipos de medicamentos e não está dando resultado. Ele quer saber o motivo disso. Olá, Marcos. Alguns casos de epilepsia, no caso 30% dos casos, não respondem às medicações. Então, quando você usa mais que 2 ou 3 drogas antiepiléticas com doses máximas, ou se tem algum sintoma ou efeito colateral, você pode ser encaminhado para um serviço de referência para uma possível, se houver indicação, cirurgia para a epilepsia, que em alguns casos se resolve mesmo com cirurgia. Doutor, o que é mito e verdade no caso do paciente com epilepsia? Eu acho que um dos principais mitos, Larissa, é que a epilepsia pode ser transmissível, principalmente pela saliva. Então, muitas vezes, quem está por perto do paciente que está tendo crise convulsiva evita de chegar perto ou tocar pelo risco ou pelo medo de ser contaminado pela saliva. Isso não existe, tá? Então pode ajudar com todo cuidado, tá? E não tem problema de tocar um paciente com epilepsia, isso não é transmissível. Então, para que as pessoas entendam o que na verdade causa a epilepsia? A epilepsia seria uma descarga elétrica cerebral anormal. Então, a causa pode ser várias. Um tumor cerebral, uma malformação vascular, uma meningite, um próprio AVC isquêmico ou hemorrágico. Várias causas podem desencadear uma epilepsia. A gente tem uma outra pergunta aqui que foi enviada por Marcos de Santa Rita. Ele pergunta bem diretamente, a epilepsia tem cura? Marcos, em alguns casos é possível cura. A gente fala em cura quando não há sintoma durante um tempo prolongado de acompanhamento. Então, em alguns tipos específicos de epilepsia, você pode ter um controle satisfatório e até falar mesmo em cura. A gente tem mais perguntas aqui, vamos ver. Doutor, nesse caso, há, por exemplo, cirurgia para resolver o problema da epilepsia? Sim, Larissa. 30% dos casos da epilepsia não são controláveis com medicações. Então, nesses casos, hoje em dia há modernas técnicas cirúrgicas que podem ajudar, desde técnicas em que a
é feita a ressecção da área que causa a crise convulsiva, a descarga elétrica normal, ou então terapias mais modernas de neuromodulação, em que são implantados marca-passos cerebrais para a estimulação de regiões em que há descargas elétricas anormais. O SUS oferece? Oferece sim. O Santa Isabel é um dos hospitais aqui na Paraíba que realiza esse tipo de procedimento. Há mais ocorrência de epilepsia em homens ou mulheres? Estatisticamente, é desprezível a diferença entre um sexo e outro. Praticamente é a mesma prevalência. Portanto, tem que ter preocupação nos dois casos. É hereditário, por exemplo, doutor? Alguns casos pode ser hereditário. Existem algumas doenças genéticas que podem predispor à epilepsia, normalmente se apresenta na infância. Então, se houver na família algum histórico de epilepsia e uma dessas síndromes, é bom ficar atento para um possível risco de desenvolver uma epilepsia. Uma última pergunta, dirigir pode quem tem epilepsia? Com a orientação do médico é possível. É muito importante que haja um período prolongado sem crises epiléticas, normalmente de 5 anos. Após esse período, se a crise estiver bem controlada e com autorização do médico, é possível dirigir e levar uma vida praticamente normal. Doutor, muito obrigada. Tem muito mais perguntas sobre esse assunto, mas num contexto geral a gente conseguiu atender as principais delas. Muito obrigada pela participação aqui. Volte sempre. Sempre um prazer.